Olá, amigas e amigos. É um prazer revê-las e revê-los virtualmente para que nós possamos dar prosseguimento ao nosso programa de atualização do curso de Direito Constitucional, 13ª edição da editora Atlas Gen, agora pertinente ao mês de abril do ano de 2023. Como sempre fazemos, quero primeiro trazer um roteiro de estudo, até para que nós possamos potencializar os nossos esforços, maximizar os nossos resultados. Quero identificar 5 importantes acordos do Supremo Tribunal Federal do mês de abril de 23, para que nós possamos observá-los. Até porque reconheço que são acordos que impactaram diretamente o direito constitucional e são fundamentais para que nós possamos atualizar o nosso estudo sobre essa importante matéria. Chama atenção, então, para os acordos aqui indicados em nosso slide, que nós iremos agora começar a abordagem deles. Primeiro, modulação de eficácia. Ação direta de inconstitucionalidade 2154-DF, publicado no informativo 1089. Depois, prisão especial, a DPF 334-DF, informativo também 1089. Já no próximo informativo, 1090, material genético, falo da ação direta de inconstitucionalidade 5545 do Rio de Janeiro. Também ao decreto autônomo, na ação direta de inconstitucionalidade 6186-DF, já no informativo 1091, e também nele, informativo 1091, eficácia contida, ADO 44-DF. Aliás, uma curiosidade, são 5 ações diretas de controle abstrato principal. Repara, nós temos uma rara situação de ação omissiva, 44, um caso de ADPF, que é a ação que hoje o STF tem, na verdade, a Seara, na qual publica decisões mais relevantes, que é a DPF 334, e 3 ações diretas de inconstitucionalidade, as 3 julgadas no seu mérito, de números 2154, 5545 e 6186. Começa, então, com a assertiva A, modulação de eficácia. Ação direta de inconstitucionalidade 2154 do DF, informativo 1089. Na verdade, aqui discute a participação da sociedade civil no processamento de ações diretas de controle abstrato principal. De modo exato, a questão envolve a Lei 9868 de 99, os artigos 17, 18, parágrafo 1º e 2º, especialmente o 27. Algumas considerações que são importantes. Primeiro, que, na verdade, houve impugnação de uma omissão e depois também impugnação de uma ação supostamente inconstitucional. Então, eu quero dividir a minha abordagem desse caso, um caso importante, que aborda o controle abstrato principal, em 2 pontos. O ponto alusivo à omissão e o ponto atinente à ação. O tocante à omissão, houve a discussão sobre a Lei 9868, o tocante hoje ao seu artigo 17 e também ao seu artigo 18, em 2 parágrafos, 1º e 2º. E aqui se discute uma omissão que não haveria participação popular na tramitação dessa ação. Isso por uma falta de participação popular, conhecimento de uma ação direta de controle abstrato principal. Qual foi a solução que o STF deu? A meu ver, andou muito bem. Reconheceu que aqui não há omissão inconstitucional. Não houve nenhuma omissão na falta de norma que permita essa participação popular. Embora o acordo não fale o que eu vou dizer agora, o fato é que parece que o STF utilizou como fundamento para tanto uma teoria que nós abordamos em nosso livro. Chama-se teoria do bem escasso, ou teoria do bem de poucos. Pertence ao autor alemão, que é Ranier Wahl. Teoria do bem escasso, ou teoria do bem de poucos. O que é isso? O acesso aos órgãos jurisdicionais ordinários, juízes e tribunais, corriqueiros, é um acesso amplo e restrito. E seria inconstitucional qualquer restrição em relação a isso. Até porque o acesso à justiça, à ordem jurídica justa, é amplo e restrito. Para o acesso a um tribunal constitucional é um bem de poucos, é um bem escasso. Ou seja, é possível a criação de filtros no acesso a um tribunal constitucional, como no nosso caso seria o Supremo Tribunal Federal. E não só aqui, em várias outras passagens. Por exemplo, matéria tem que ser pré-questionada em recurso extraordinário. Isso é uma cláusula de barreira. Tem que haver repercussão geral do tema constitucional. Isso é uma cláusula de barreira. Nas ações diretas, por exemplo, se houver a legitimidade especial, tem que haver prova da pertinência temática. Isso é uma cláusula de barreira. Também aqui, essa participação tem que ser restringida. Não se abre a todos os interessados, mas todos os órgãos, entidades ou pessoas que sejam representantes adequados daquele interesse. Então, na verdade, a ideia de que não há previsão da participação popular na tramitação de uma ação direta de controle abstrato principal por si só não é inconstitucional. Até porque assim o STF entendeu. Que aqui a teoria do bem escasso. O acesso ao Supremo Tribunal Federal é um bem de poucos, não é um bem de muitos. É um bem de alguns, não é um bem de todos. E eventual restrição
não seria por si só tida como inconstitucional, e reitero essa nossa orientação. Teoria do bem escasso, ou teoria do bem de poucos, de Ranier Val. Reitero, o acordo não cita a teoria, mas parece ser o fundamento da decisão tomada pela mais alta corte do país. A principal discussão desse caso concreto foi a impugnação do artigo 27 da Lei 9868 de 99. Talvez o principal dispositivo que essa lei tenha. Ou seja, a ideia da modulação da eficácia temporal da decisão de inconstitucionalidade. Senhores e senhoras sabem, isso é visto no nosso curso, que o artigo 27 da principal lei que regula esse controle, a Lei 9868 de 99, prevê a possibilidade do Supremo Tribunal Federal conferir eficácia ex nunc a seus acordos, ou até eficácia ex tunc modulada, caso alguns pressupostos que a norma indica venham a ser satisfeitos. Mas criou-se a ideia da modulação de eficácia temporal da decisão de inconstitucionalidade. A principal aplicação prática disso, claro, não seria a única, mas a principal aplicação prática está no tema tributário, que, dependendo de como se aplica essa norma, ela pode impor na restrição ou até na abolição de eventual repetição de débito. O Estado institui o tributo, cobra o tributo, arrecada o tributo, reconhece que seria inconstitucional. Se depois o Supremo Tribunal Federal modular sua eficácia, isso pode restringir eventual repetição de débito ou até abolir a repetição de débito. Porque nesse caso, pelo menos, se o STF reconhecer eficácia ex tunc restringida, restringe-se essa repetição de débito. Agora, se houver eficácia ex nunc prospectiva, abole-se, aniquila-se essa eventual repetição de débito. E a principal aplicação prática, não é a única, mas a principal aplicação do artigo 27 da Lei 9868 de 99. Muito bem. Essa ação, então, impugna essa norma. Pretende que o STF declare a sua inconstitucionalidade. Qual foi, então, a visão colocada? Essa norma afastaria o Brasil da tradição americana de ver o ato inconstitucional como ato nulo e aproximaria o Brasil da visão austríaca, que entende que ato inconstitucional é um ato anulável. Nós sairíamos da tradição, por exemplo, de John Marshall, autores americanos, da inconstitucionalidade como nulidade, nos aproximaríamos da visão austríaca, por exemplo, de Hans Kelsen, do ato inconstitucional como ato anulável, não como ato nulo. Qual foi a solução que o STF deu? Essa norma não é inconstitucional. E aqui negou-se a declaração de inconstitucionalidade. E, de novo, a meu ver, andou muito bem. E afirmou, então, o Supremo Tribunal Federal, em outras palavras, o artigo 27 da Lei 98.99 não rompe com a tradição americana do ato nulo, nem é qualquer forma de aproximação em relação à tradição austríaca do ato anulável. O artigo 27 conserva a ideia de que esse ato venha a ser nulo, mesmo havendo modulação de eficácia temporal da decisão de inconstitucionalidade. Tanto é verdade que no direito americano, algo similar a essa norma chama-se Prospective Theory. Lá nunca houve discussão se o ato seria nulo ou seria anulável. Veja aplicada a Prospective Theory, nunca houve discussão americana que o ato continua sendo nulo. Mesma coisa se aplica aqui. O ato continua sendo nulo, aplicado ou não ao artigo 27 da Lei 9868 de 99, que é válido, que é condicional. Agora, no entanto, se for aplicada essa norma, nasce uma situação de ato nulo pode operar efeito válido, ou seja, a validação de ato nulo. Uma situação pouco comum, mas nasceria essa possibilidade de ato nulo que opera efeito válido. E convenhamos, atos nulos que geram efeitos válidos no Brasil não são desconhecidos. Nós temos exemplos dessa ocorrência em direito penal e em direito civil. Por exemplo, direito civil, casamento putativo, se houver boa-fé dos cônjuges. Casamento putativo tem impedimento matrimonial, o ato é nulo. Mas prevê o Código Civil que, se houver boa-fé dos cônjuges, opera efeito válido para a prole. No mínimo, em relação aos filhos, produz 3 efeitos. Transmite nome, transmite herança e transmite alimentos. Reparem, nome, herança e alimentos são efeitos válidos de um ato que pode ser nulo. Seria ato nulo que gera efeito válido. Direito penal, por exemplo, digamos que um réu é condenado a pena de reclusão por 5 anos por prática de roubo. Então, pena, reclusão durante 5 anos. O Ministério Público não recorre. Então, a sentença transitou julgado para acusação. A defesa recorre. Só que ao recorrer, alega que houve erro em procedendo, não erro em indicando. Bom, erro de procedimento, caso venha a ser provido o recurso, caça a sentença. Devolve os autos ao juiz ACOR para outra sentença. Foi o caso. Só se alegou erro em procedendo, cassou-se a sentença, devolveu-se os autos para nova sentença. E o ACOR, ao sentenciar, fixará a pena em 5 anos ou menos. Porque, repare, se fixar a pena acima de 5 anos, opera reformar-se em pese indireta. Agrava a situação do réu por recurso exclusivo dele, que é proibido.
Tanto esse ato era nulo, o tribunal cassou. Tanto esse ato operou efeito válido e limitou a segunda pena a 5 anos. Seria um exemplo de ato nulo que gera efeito válido. Aqui é a mesma situação, só que aplicada ao direito constitucional. Então, qual foi a solução que o STF deu? A meu ver, o principal acórdão do STF nesse mês. Primeiro, a falta de participação popular na tramitação de ações diretas de controle abstrato principal não é inconstitucional, porque aqui se aplica a teoria do bem escasso ou bem de poucos. O acesso ao Supremo Tribunal Federal pode aceitar cláusula de barreira. Ao mesmo tempo, a modulação da eficácia temporal também não seria inconstitucional, aqui por ação, não mais por omissão, porque não rompe com a tradição brasileira do ato inconstitucional como ato nulo. Pelo contrário, conserva essa tradição, embora valide efeitos de um ato que pode ser nulo. Portanto, acordo tomado pelo Supremo Tribunal Federal no informativo 1089, ação direta de inconstitucionalidade 2154. Outro caso também muito interessante é da prisão especial. Caso agora da ADPF 334-DF, informativo 1089. Aqui se discute a recepção do CPP no artigo 295, inciso 7º, que confere prisão provisória e especial a titular de diploma superior. A pergunta é: prisão especial para portador de diploma de curso superior é condicional ou não? Ou seja, é possível que a legislação ordinária confira a prisão especial pelo fato de alguém portar diploma de curso superior ou não? Repara, aqui não se discute desempenho de cargo público. Aqui se discute portador de diploma superior. Isso é possível ou não é? Esse caso, a meu ver, para ser o mais completo possível e atualizado, o mais profundo possível nossa obra, acho que ele pode merecer duas observações. Uma formal, outra material. Primeiro, uma consideração formal. Repara que nós temos uma DPF. A única ação plausível era, de fato, a DPF. Porque, veja, a norma é pré-condicional. É o CPP, no artigo 295, inciso 7º. Para normas pré-condicionais, a única ação cabível de controle abstrato principal é a DPF. E aqui retomo uma ideia já colocada em outros vídeos, também visto no nosso livro. A DPF tem um princípio central, chama-se o princípio da subsidiariedade, previsto na lei sobre o tema, Lei 9882/99, no artigo 4º, parágrafo 1º. Lá se prevê: só será admitido o DPF se não houver outro meio eficaz para sanar a lesividade. Diria Nelson Hungria, é um soldado de reserva. Ou se acabe quando outra não for admissível, ou pelo menos outra não venha a ser eficaz. Por ser uma ação subsidiária, quando se fala de controle abstrato principal, essa ação só pode ser cabível em situações nas quais não venha a ser cabível o tipo de ação. E há dois grandes casos aqui. Um caso é de lei ou de ato normativo municipal. E outro caso é esse. É de lei ou ato normativo pré-condicional. Uma situação é de lei ou ato normativo municipal. Repara, não cabe nenhuma ação direta de controle abstrato principal perante a Constituição Federal, quando o STF venha a ser competente de modo originário, tenha por objeto lei ou ato normativo municipal. Se não, vejamos. Ação direta de inconstitucionalidade, objeto é lei ou ato normativo federal ou estadual, não também municipal. Ação declaratória de constitucionalidade, objeto é lei ou ato normativo federal, não também nem estadual, nem muito menos municipal. Ação de omissão, aliás, teremos o caso concreto hoje, assertiva nem tem a princípio a ser aferida uma lei ou um ato normativo, até porque houve omissão inconstitucional, supostamente. Ação interventiva, objeto é lei ou ato normativo, ou até mesmo só um ato concreto, estadual ou distrital, não também municipal. Não há ação direta, quando o objeto vem a ser lei ou ato normativo municipal, e o parâmetro vem a ser a Constituição Federal. Agora, caso a matéria venha a ser essa, algum preceito fundamental, caberá à DPF. E outra hipótese seria essa: norma pré-condicional. Não há nenhuma ação cabível para discutir recepção. Recepção era discutida até então em grau de recurso. Havia recurso ao Supremo Tribunal Federal e no recurso discutia-se se a norma era ou não recepcionada. Agora, há uma ação direta para isso, chama-se a DPF. Então, a seleção da ação foi proposital. Não havia outra ação possível que não fosse essa. A norma é pré-condicional. E para aferir a recepção de norma pré-condicional diante da Constituição, só cabe, quando o tema é esse, o tema seguramente é algum preceito fundamental, envolve liberdade, seria a DPF. Então a ação foi essa porque a norma é pré-condicional. E é um aspecto material importante. Qual foi a solução que o STF deu? A norma não está recepcionada. Levando-se em conta a atual posição que ele possui, não recepção importa em revogação. Então o STF reconheceu a revogação do CPP no artigo 295, inciso 7º. Qual foi a fundamentação? O STF aqui verificou uma situação de privilégio, não de prerrogativa. É importante definir o que vem a ser isso. Seria a seguinte consideração: igualdade é um princípio constitucional.
Como tal, é relativizado. Como tal, admite relativizações. Eu posso admitir diferenciação de tratamento, mesmo assim atendendo ao princípio da igualdade. A partir dessa concepção, eu posso aceitar prerrogativas, mas não posso nunca aceitar privilégios. E são diferentes prerrogativa e privilégio. Privilégio é pessoal. Se confere a alguém pela pessoa que ele é. Privilégio na República é sempre odioso. Porque na República, todos são iguais perante a lei. Por exemplo, títulos nobiliárquicos. Marquês, duque, conde, rei. República abole. Porque são privilégios, não são prerrogativas. Para prerrogativa não é pessoal, ela é funcional. Não se confere pela pessoa que é, mas pela função que ela exerce. Portanto, presume ser condicional, que é ato do poder público. Tem fundamentação razoável para que possa ser otorgado. Por exemplo, embora a mídia até hoje insista em falar foro privilegiado, foro nunca foi, não é e não será um privilégio. Foro é prerrogativa. Daí, foro especial por prerrogativa de função ou prerrogativa de foro. Não se dá foro a um juiz porque ele é o juiz, mas é a função que ele desempenha. Não se dá foro a um promotor porque ele era o promotor, mas pela função que ele exerce. Foro é prerrogativa. A discussão aqui seria a seguinte: isso é uma prerrogativa ou isso é um privilégio? Se for prerrogativa, pode ser válido. Agora, se for privilégio, é odioso, é incondicional. Qual foi a solução que o STF deu? Isso aqui é privilégio. Até porque, repare, a causa da prisão especial é ser portador de diploma. Não se leva em consideração nenhuma função pública desempenhada. Ou seja, não há prerrogativa, porque não há uma atribuição funcional, mas sim uma atribuição pessoal. Isso aqui é um privilégio, isso aqui é odioso, viola a República, viola a igualdade. Portanto, não foi para nossa Constituição recepcionada. A solução que a STF deu foi essa. A norma era pré-condicional, então o caso tinha que ser, como de fato foi, a DPF, e a discussão de fundo era a violação de igualdade, como de fato, na visão do STF, aconteceu, por haver configuração de privilégio, não de prerrogativa. Outro caso interessante tem a ver com material genético. Me refiro agora à no caso, ação direta de inconstitucionalidade 5545 de janeiro, informativo 1090. A discussão especificamente sobre a Lei Estadual do Rio de Janeiro, número 3990/2002, no artigo 1º, parte final, no artigo 2º, inciso 3º. A questão envolve coleta e arquivamento de material genético, de nascituros e parturientes, sem prévio consentimento, com o fim de realizar exames de DNA posteriores comparativos em caso de dúvida. Então, por exemplo, pode ser que haja um caso de dúvida sobre paternidade. A lei permite que haja arquivamento desse material, sem consentimento da parturiente, dela e nascituro, para instrução futura de processo em caso de dúvida sobre o registro do nascimento desse nascituro. A pergunta é: essa lei seria condicional ou não seria? Qual foi a solução que o STF deu? Incondicional. Portanto, aqui há uma ação direta procedente. Essa lei é manifestamente incondicional. Qual foi a fundamentação central? O princípio da proporcionalidade, que ao longo do curso nosso é visto em várias passagens. Nosso livro, em várias passagens, nós falamos de proporcionalidade, especialmente na parte pertinente a controle de constitucionalidade. Até porque a vulneração do princípio gera um vício material em relação à lei ou ao ato normativo. Na verdade, proporcionalidade é diferente da razoabilidade, porque proporcionalidade é um princípio tríade e não dúplice, como é a razoabilidade. Na proporcionalidade, nós temos uma soma de 3 fatores: adequação, necessidade e proporcionalidade estricto sensu, e sempre envolvendo meios e fins. Busca de um meio, busca de um fim. Escolha de um meio e busca de um fim. O meio tem que ser adequado para o fim visado. O meio é necessário para o fim visado. O meio é proporcional, leia-se, ponderado para o fim visado. Proporcionalidade é o que se mostra adequado, necessário e proporcional estricto sensu, ponderado. O uso do meio para a busca do fim. Qual foi a solução aqui? Aqui o STF se apegou à dimensão da necessidade, que forma proporcionalidade. Porque necessidade quer dizer tanto a proibição da insuficiência, como também a proibição do excesso. Muito se fala em livros da proibição do excesso, mas também é bom que se diga, nós falamos isso no nosso livro, também se fala da proibição da insuficiência. Não posso ter mais que podia ter tido, nem posso ter menos que deveria ter havido. Então é a proibição da insuficiência e proibição do excesso. Aqui na visão do STF houve um excesso. Houve um meio excessivo para a busca do fim perquirido. Portanto, haveria inconstitucionalidade. Então, é um caso de desproporcionalidade, um caso no qual o Supremo Tribunal Federal entendeu que seria desproporcional o meio utilizado, e assim sendo, reconheceu a norma que seria inconstitucional. É interessante lembrar que o STF tem outros casos interessantes e fundamentais sobre material genético, com soluções um pouco diferentes. Por exemplo, tem um caso muito antigo do STF, que parece muito famoso, foi um caso de reclamação
2040, julgada em 2002. Reclamação 2040, 2002, matéria penal, no qual a STF entendeu que seria possível submeter a placenta a exame de DNA para exclusão, eventualmente, de autoria de crime, sexual, inclusive, supostamente praticado. Ou seja, foi um caso no qual a STF deu outra solução. Submissão do material a exame genético. Aqui foi o contrário. Exclusão do material do exame genético. Que a norma que submete seria inconstitucional. Então, esse caso interessante, me parece também um comparativo interessante com o caso que eu citei, reclamação 2040, julgado em 2002, uma solução diversa dessa. Aqui entendeu-se que a lei seria inconstitucional. Porque, na verdade, o não consentimento da parturiente gera um excesso em relação ao meio que se busca na lei. Tanto a lei seria desproporcional, seria um vício material grave que ele teria. Outro caso interessante, agora setiva D, tem a ver com decreto autônomo. Me refiro à ação direta de inconstitucionalidade 6166-DF, 686-DF, informativo 1091. Então, agora envolve o decreto federal 972519. E aqui envolve justamente a questão sobre a interpretação dada à nossa Constituição no artigo 84, inciso 6º, a linha B. E esse é um caso interessante de interpretação conforme a Constituição. Que caso é esse? Esse decreto extinguiu cargos e funções públicas, algumas das quais ocupadas, quando ele foi publicado. Então, decreto de extinção de cargos e funções públicas. Algumas delas ocupadas quando adveio esse decreto. Duas questões também acho importantes, uma formal, outra material. Questão formal, repara, é uma ação direta de inconstitucionalidade quando há decreto. Isso é possível? É. Não é corriqueiro, mas é possível. Na visão do STF, nosso livro tem dito isso, essa ação é possível desde que o STF veja na norma 3 atributos. A norma abstrata, a norma genérica e a norma autônoma. A norma abstrata se aplica a todos os casos. A norma genérica se aplica a todas as pessoas. Norma autônoma aplica-se autonomamente. Não depende de outra norma para ser aplicada a casos concretos. Nesse caso, o STF admitiu o ADIM contra o decreto. Então, reconheceu que seria autônomo, além de abstrato e genérico. Então, afirmou o STF, em outras palavras, a norma aqui questionada é abstrata, genérica e autônoma. O ser autônomo admite-se contra ela ação direta de inconstitucionalidade. Se parte, então, agora para a questão material. Decreto autônomo no Brasil é admissível? O que é decreto autônomo? Nós abordamos isso no nosso livro, na parte pertinente ao Poder Executivo. O que seria decreto autônomo? Vejam, decreto assume duas feições. Decreto regulamentar, ou regulamentador, decreto autônomo. Decreto regulamentar, ou regulamentador, não tem dúvida, existe no Brasil. Está previsto na nossa Constituição, no artigo 84, inciso 4º, parte final. Lá se fala, compete o presidente sancionar, promulgar e publicar as leis. Expedir decretos para sua fiel execução. Então, expede decreto para a fiel execução da lei. É o decreto regulamentador. Esse decreto existe. A dúvida é o decreto autônomo. Isso é o decreto que exerce a função da lei. Qual é a função da lei? É inovar a ordem jurídica. O decreto que inova a ordem jurídica. Para ser mais claro, o decreto que busca a fundamentação de validade diretamente na Constituição. Não indiretamente nela, como o outro decreto busca. O outro decreto se reporta à lei, obliquamente à Constituição. Ele se refere diretamente à Constituição Federal. A pergunta é, esse decreto autônomo, cuja base de validade é a Constituição, nela encontra a sua validade? Seria constitucional ou não? Qual é a posição que hoje prepondera a doutrina? No nosso livro também é explorado. Seria a seguinte: salvo a posição dos dois autores, que são Carvalho Filho, no Rio de Janeiro, e Justem Filho, no Paraná, dois autores importantes, Carvalho Filho e Justem Filho, que entendem que a hipótese que eu vou trazer especifica decreto regulamentador, que já havia, não está nenhuma situação nova, salvo essas duas posições. Tem mais autores brasileiros que comentam a emenda 32 de 11, que criou a norma que eu vou falar agora, dizem que no Brasil há uma situação de decreto autônomo, criada a partir de 2001. Que hipótese é essa? É o artigo 84, inciso 6º, nas duas alíneas, A e B. Nesse caso, a linha B. Bom, em primeiro lugar, por que seria autônoma essa situação? Pelo seguinte, nesse artigo 84, o texto se reporta em duas vezes a decreto, no inciso 4º e no inciso 6º. O inciso 4º fala em lei, o 6º não fala em lei. Então, o inciso 4º regulamenta a lei, o 6º é autônomo em relação a ela. Então, construiu-se a ideia de uma interpretação sistemática do artigo 84, incisos 4º e 6º. Agora, o que é curioso para esse caso concreto é o seguinte: se não aceita a situação como decreto autônomo, o artigo 84, 6º, há duas alíneas, A e B, e nas duas há condições para isso. A linha A, disciplinar funcionamento da administração pública, desde que não haja aumento de despesa, criação e extinção de órgãos. Quer dizer, então, se houver aumento de despesa, criação ou extinção de órgãos, a matéria deve ser disposta por lei, não sendo disposta por decreto.
A linha B, extinção de cargos e funções quando vagos. Quando vagos. Se não estiverem vagos, tem pós-matéria por lei. Vagos, extingue-se cargos e funções por decreto. Aqui está a questão. Nesse caso, teria havido extinção de cargos ocupados, quando, na verdade, o decreto foi editado. Então, qual foi a solução que o STF deu? Esse caso é decreto autônomo. Tem base na Constituição, no artigo 84, inciso 6º, a linha B. Seria possível, em tese, que fossem cargos e funções extintos por decreto autônomo, desde que vagos. Nesse caso, alguns eram vagos, outros não. Qual foi a solução que o STF deu? Deve-se dar ao caso uma interpretação conforme a Constituição, para se dizer que o decreto é autônomo quando se reporta a cargos não vagos, mas que é válido quando se refere a cargos vagos. Uma forma que o STF tem de evitar a declaração de inconstitucionalidade. É preferível até que ele faça isso, quando a norma tiver dois ou mais sentidos. Eu vejo a intenção dele de evitar esse conhecimento de inconstitucionalidade. Era o caso concreto. Ou seja, a norma tinha dois sentidos, cargos vagos, cargos ocupados. Havia a intenção do STF não reconhecer a inconstitucionalidade, o que fez? Afastou um sentido, aplicou o outro. Afasta a aplicação da norma para cargos ocupados, aplica a norma para cargos vagos. E é condicional se for estrita a hipótese a cargos vagos. Aliás, é interessante lembrar que a Constituição aqui comete uma grande tecnia. Porque, repare, a criação de cargos ocorre por lei. Em alguns casos, por resolução, em relação ao poder legislativo. Mas, a princípio, demais poderes, fora legislativo, por lei. Diz a Constituição agora o seguinte: a extinção ocorre por lei. Então, lei versus lei é revogação. Agora, se o cargo estiver vago por decreto, a pergunta é: que fenômeno aconteceu aqui? Não sei. Uma simetria das formas entre a criação e a extinção. A criação por lei, mas extinção por decreto autônomo. Não se tem nome para se dar isso. Isso é constitucional, isso não é inconstitucional. Até porque, repara, não há nenhuma cláusula pétrea violada. Agora, há uma grande tecnia nisso. Que agora nós temos criação por lei, extinção por lei, se o cargo estiver provido, mas criação por lei, mas extinção por decreto se estiver vago. Então, qual foi a solução? A norma é condicional desde que se entenda que o cargo que extingue é cargo vago. Não se aplica a hipótese a cargo provido, a cargo preenchido. O último caso concreto interessante, me parece, caso pertinente, eficácia contida. Agora, um caso raro no Supremo Tribunal Federal, ação de omissão, número 44, TF, formativo 1091. Caso, na verdade, discute regulamentação das condições e percentual mínimo para servidor público de carreira, em cargo em comissão. Uma discussão da nossa Constituição Federal, artigo 37, inciso 5º. A questão seria basicamente a seguinte: na nossa Constituição, no artigo citado, 37, o 5º, fala-se cargo em comissão. Se diz, na verdade, deverá haver um percentual mínimo de servidor de carreira em cargo em comissão previsto por lei. Aliás, é interessante porque daqui se traz uma diferença entre cargo em comissão e função de confiança. São diferentes, embora muito parecidos. Nas duas situações, cargo em comissão e função de confiança, a função exercida é a mesma: direção, chefia e assessoramento. Isso decorre do artigo 37, inciso 5º e inciso 2º. Função, direção, chefia e assessoramento. Qual o ponto de separação? É essa característica. Função de confiança restrita a servidor de carreira. Só servidor de carreira ascende a função de confiança. Por exemplo, em alguns estados, a chefia de polícia. Algumas normas restringem o cargo a delegado de polícia. Só ele pode ser chefe de polícia. É função de confiança. Direção de uma instituição, resta carreira, delegado de polícia. Seria função de confiança. Agora, a cargo em comissão não se restringe a servidor de carreira. Tanto não se restringe que a Constituição diz percentual mínimo, que a lei preveja, a lei que não existe. É essa a questão. Ou seja, pode ser que alguém não venha a ser sequer servidor público, ou ser servidor público em outro quadro, em outro órgão, em outra entidade, ou servidor público no mesmo quadro, mas outra carreira. São três possibilidades. Ou não se é servidor público, ou se é servidor público em outro quadro funcional, ou se é servidor público no mesmo quadro funcional, fazer carreira diversa. Mas fora da sua carreira, pelo menos, esse cargo em comissão. A ideia seria a seguinte: não existe lei federal que regule esse percentual mínimo de carreira provido em cargo em comissão, porque fora dele posso aceitar essa possibilidade. Servidores que não pertencem à carreira assumirem cargo em comissão. A pergunta é: teria havido aqui alguma omissão inconstitucional ou não? O acordo é muito vago acerca do caso, mas a solução que o STF deu foi não. E, a meu ver, andou de novo muito bem. Pelo seguinte: para que haja omissão inconstitucional, nós temos um pressuposto inafastável: ser a norma constitucional classificada como de eficácia limitada. Aliás, vimos isso no nosso livro, na parte alusiva a normas constitucionais, e a classificação delas conforme eficácia e aplicabilidade. É um caso do qual o STF aplica essa classificação. José Afonso da Silva.
divese utilizar-lhe na Itália. Ou seja, a norma de eficácia plena, contida ou limitada. É o pressuposto para que haja essa omissão incondicional. Classificar a norma condicional como de eficácia limitada. Ela não pode ser de eficácia plena nem eficácia contínua. Por quê? Porque só há dever de legislar quando houver eficácia limitada. A razão de ser desse vício, essa omissão incondicional, é violação do dever de legislar. E só há dever de legislar se houver eficácia limitada. Repare, se houver eficácia plena, nem se fala de dever. É até possível que haja norma, mas não é posta pela Constituição. Se houver eficácia contida, a mesma coisa. Se houver norma, é para conter a sua eficácia. É para afastar a aplicação dela de certos casos concretos. Mas não para garantir a aplicação dela. Já seria autoaplicável. A única norma da Constituição que exige legislação para adquirir a aplicabilidade, portanto, que tem o dever de legislar, é de eficácia limitada. Bom, se a razão de ser desse vício é a violação desse dever, e só esse dever na eficácia limitada, é impossível falar desse tipo de vício na eficácia plena ou contida. Qual foi, então, a solução que o STF deu? Nesse caso, não há omissão, porque essa norma é de eficácia contida, do artigo 37, inciso 5º, não de eficácia limitada. Se fosse limitada, eu até poderia discutir a configuração. Eu iria discutir a questão dos pressupostos e requisitos. Se havia inércia, se havia tempo razoável, mas nem chegou a abordar isso. O pressuposto inafastável da omissão é haver eficácia limitada, essa eficácia contida. Insatisfeito o pressuposto, não pode haver esse vício. Então, diz o STF, não há aqui nenhuma omissão, porque não é eficácia limitada, e sim eficácia contida. É interessante porque muitos falam que essa classificação morreu. Ela não morreu, ela está ferida. Não tem, certamente, a importância que teve um dia. Ela tem 6 décadas de idade, então não tem a relevância hoje que num dia teve. Não tem mais o vigor, a importância que teve um dia, nos anos 60, 70. Agora, certamente não posso mais falar que ela morreu. Ela tem ainda alguma aplicação. Aqui dá um belo exemplo disso. Caso concreto do STF, qual cita-se expressamente a classificação de José Afonso da Silva. Eficácia contida. Tem outros casos. Por exemplo, o princípio de retrocesso social, efeito cliquet, também ocorre na eficácia limitada. É um outro exemplo. Efeito cliquet, a vedação dele, retrocesso social. Mesma coisa aqui, omissão incondicional. Então, certamente, se pudessem dizer, a classificação não morreu, ela está ferida. Não tem relevância que teve um dia, perdeu o vigor, mas não perdeu a aplicabilidade. Ela tem aplicação. Ainda aqui temos um belo caso que se aplicou essa teoria de José Afonso da Silva, eficácia contida. Enfim, amigas e amigos, 5 acordos importantes do STF julgados em abril de 23, que repercutiram diretamente no nosso curso, que são importantes para a atualização dele. Questões envolveram, por exemplo, controle do Estado Municipal, em sede de ADIM, 3 casos, em sede ADO, 1 caso, também em sede ADPF, outro caso, até de norma anterior à Constituição. Muito obrigado. Voltaremos no próximo mês, no mês de maio, para que nós possamos também trazer considerações de atualização do direito constitucional. Talvez legislação, se houver caso de emenda, leis complementares ordinárias, enfim, legislação que venha a surgir, mas especialmente jurisprudência do STF e novos normativos que ele tenha de matéria constitucional que envolvam Constituição, Estado, especialmente também direitos fundamentais. Muito obrigado. Até lá, então. Valeu.